Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, que está nos últimos ajustes para a partida contra o São Paulo hoje, hein? Faz o seguinte, já chega aqui daquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, se inscreva e ative o sino das notificações. E já vai nos comentários, coloca de qual cidade você acompanha nossos vídeos e também o seu palpite. Quero ver quem vai acertar o palpite de hoje, hein? Da partida entre Flamengo e São Paulo. Já escreve nos comentários, no final do vídeo eu deixo o meu palpite. A gente vai analisar aqui o Vene Casagrande, o João Guilherme também, falando aí sobre a provável time do Flamengo, a escalação do Mengão e os comentaristas do programa da ESPN Brasil. Créditos canal, João Guilherme, Vene Casagrande, ESPN, bora para as notícias do Flamengo. São esses 4 times aí se envolvendo, tá todo mundo coladinho. Flamengo e Palmeiras colado na parte de cima. Só que claro que Galo e São Paulo ali, ó, 12º, 13º. Qual desses jogos aí, por exemplo, quais adversários você acha, na sua visão, eles são mais... podem causar um pouquinho mais de problema para os seus adversários, Atlético ou São Paulo? No momento atual, nenhum dos dois. Nenhum dos dois, tá sendo bem sincero, assim, pelo que tem jogado. É claro que a gente só viu um jogo depois da pausa, mas o que Palmeiras e Flamengo jogaram no meio da semana e o que o Atlético e São Paulo jogaram leva a crer que seria muito surpreendente coisa diferente amanhã, né? O Palmeiras joga em casa com o Galo, onde tem levado muita vantagem no confronto. Pode ter voltas importantes, como o próprio Paulinho, né, que encontraria o seu ex-time. Mesmo desfalcado, conseguiu vencer bem o Coxa no meio da semana. E o Flamengo contra o São Paulo. Cara, o São Paulo está num momento muito complicado, né? O São Paulo hoje vive da poupança de pontos que fez ainda lá com o Crespo no começo do campeonato, mas também está numa sequência ruim, perdeu como mandante agora no meio da semana. E o Flamengo também ainda com seus desfalques, né, sem contar com seu elenco completo, mesmo assim venceu com folga a Chapecoense. São camisas muito pesadas e jogos muito grandes, mas são campeonatos diferentes, tanto do Palmeiras em relação ao Atlético quanto do Flamengo em relação ao São Paulo. Qual que é a sua projeção em brilho para as partidas de amanhã, hein? Palmeiras e Galo. Palmeiras tem algumas dúvidas ali, né? Tem gente fora e tudo mais, contra um Galo que supostamente está no 13º colocação também, não está no seu melhor momento, e o São Paulo vem dessa virada justamente do furacão que a gente acabou de falar. Se eu tivesse de assinar agora, Luciano, eu assinaria que ao fim da rodada a distância se manteria em 4 pontos. Porque, de fato, como o Léo disse, né, são 2 times muito melhores do outro lado, em fases muito mais confiáveis. O Flamengo, né, durante a parada para a Copa, fez amistosos, e aí tudo bem, joga contra a Chapecoense, lanterna, mas contando com o que o Flamengo fez nos amistosos, foram sinais muito bons, até de recuperação de jogadores. Emerson Royal passando a ser mais efetivo do lado direito, o Lohan, jogador que estava ali praticamente escanteado, voltando de empréstimo da Itália, e passa a ser utilizado de novo, marca contra a Chapecoense, pode ser... Arrascaeta voltou. Arrascaeta de volta, né? Sim. Ainda nem há essa necessidade de apressar o retorno do Arrasca, porque o Samuel Lino está dando conta do recado ali. Adaptou bem ali, mais centralizado com o Leonardo Jardim. Outro ponto positivo, porque o Leonardo Jardim consegue também recuperar o Samuel Lino. O Felipe Luiz gostava dele como um ponta bem aberto pelo lado esquerdo. O Jardim já dá mais liberdade para ele centralizar. Então, o Pedro voltando também, jeito, né? Mantém o faro de gol, artilheiro do campeonato. Então, os sinais do Flamengo foram muito bons, enquanto no São Paulo o que a gente vê é o roteiro do primeiro semestre, né? Muita dificuldade, São Paulo aos poucos sendo reconduzido para a sua realidade, porque por muito tempo o São Paulo ocupou uma faixa da tabela que não é condizente com o planejamento da diretoria para esse ano, né? Um planejamento acidentado, já no 3º treinador. Então, o Flamengo bem favorito, jogando em casa, assim como o Palmeiras. Mas eu acredito até que o Galo tem chance, né, de certa forma, de competir um pouco melhor. Palmeiras ainda com desfalques, né, com jogadores voltando. Se comportou muito bem no jogo contra o Coritiba, né? O Palmeiras demonstrou muito repertório ofensivo, algo que era cobrado do Abel e o time entregou mesmo desfalcado. Mas o Galo, até por não querer uma situação mais complicada na tabela e precisar também dar uma resposta com o Eduardo Domingues, pode, quem sabe, pelo menos competir melhor na comparação com o São Paulo. O Léo, aquele torcedor mais otimista São Paulo, ele falou assim, mas o nosso retrospecto, a gente sempre incomodou o Flamengo.
no retrospecto aí nessa hora não vale muita coisa. Cara, amanhã é o seguinte, tentar jogar organizadinho, fechadinho, sair na boa, tentar estruturar a defesa, se tentar confiar nisso aí, jogar aberto, vai ser complicado. Então não ir muito nessa confiança não, é tentar fazer um jogo seguro, levar o jogo e apostar nos contra-ataques, apostar em velocidade e tentar sobreviver. Em relação ao Galo contra o Palmeiras, tem a volta dos equatorianos, né? 2 deles, pelo menos, o Preciado, que acho que nem seria titular, mas o Alan Minda, né? Que vinha bem até a parada para a Copa do Mundo. O Alan Franco voltou um pouco depois por causa de problemas familiares, então não está relacionado ainda, mas tem algumas novidades aí em relação ao meio da semana, pelo menos. E o Paulinho ainda não conseguiu ter uma sequência... Chegando nesse Palmeiras e conseguindo ter uma sequência real aí por conta das contusões. A gente sabe que o Paulinho, ele requer cuidados, né? Ele ano passado fez aquela bela participação no Mundial, aí depois teve cirurgia, demorou a voltar e tudo mais. Então, assim, é melhor soltar na boa do que soltar apressado. Mas se tiver em condição, certamente é um jogo especial para ele. Ele foi muito bem, ele foi artilheiro do Brasileiro pelo Atlético, é bom lembrar, né? Então, assim, certamente é um jogo que ele certamente gostaria de jogar, né? Vamos falar do jogo Flamengo e São Paulo. Beleza, pessoal? Primeiro eu vou trazer aqui um panorama do Campeonato Brasileiro. Como é que está o campeonato neste momento? Lembrando que esta rodada é a 20ª do campeonato. Ou seja, ela abre o segundo turno. Podemos dizer que estamos na metade do caminho. É isso aí. E o panorama do Brasileirão, no momento, é esse. Pô, o Santos ontem me deu uma derrubada legal, hein? Pô, o Santos vai e me empata com a Chapecoense na Vila Belmiro. O Santos estava ganhando o jogo. Aí fica difícil, hein, Peixe? Mas vamos lá. Resultados de ontem. Atlético Paranaense 2, Internacional 0. O Furacão tá devastador nesse campeonato, hein? Santos 2, Chapecoense 2, Vasco e Mirassol 1-1. Péssimo resultado para os dois, principalmente para o Vasco, que estava jogando em casa. Cruzeiro e Botafogo, hoje às 4 da tarde. 4 da tarde hoje também Bahia e Corinthians. 18h30, Bragantino e Curitiba. Grêmio e Fluminense. Flamengo e São Paulo. 19h30, Remo e Vitória. Palmeiras e Atlético Mineiro. Em termos de título, esses são os 2 grandes jogos da rodada, né? Palmeiras e Atlético Mineiro, 19h30 lá no estádio do Palmeiras. O Palmeiras é o líder do campeonato com 44 pontos em 19 jogos. O Flamengo recebe o São Paulo no Maracanã. O jogo começa 1 hora antes do jogo do Palmeiras. 18h30, o Flamengo tem 37 pontos em 18 jogos. É isso aí. Ou seja, essa é a briga pelo título. O Atlético Paranaense tem 36, mas já tem 20 jogos, mas é bom a gente ficar de olho aí no Furacão, porque ele de repente pode começar a se engraçar e entrar nessa briga, mas eu acredito que a disputa do título ficará exatamente entre Flamengo e Palmeiras, né? Um dos dois será o campeão brasileiro. Fluminense é o 4º com 32, Bragantino tem 30, Bahia 30, Corinthians é o 7º, Cruzeiro é o 8º, vem se recuperando aí no campeonato, Curitiba é o 10º, Vitória é o 11º, São Paulo 12º, Atlético Mineiro 13º, Santos, Internacional, Grêmio. Aí na zona de rebaixamento temos Vasco, Mirassol, Remo e Chapecoense. É isso aí. Então, esse é o panorama do Campeonato Brasileiro. Legal, né? O Resenha Sem Regra está dizendo: quero ver você narrar o gol da vitória do Flamengo hoje. E você vai saber, Flamengo terá 2 voltas, hein? Hoje é o time rubro-negro. Olha a arte aqui do GE, interessante isso aqui, ó. 2 retornos hoje, hein? Léo Ortiz, recuperado de lesão na coxa direita. Ele se machucou na partida contra o Coritiba no dia 30 de maio. Último jogo antes da parada para a Copa do Mundo. E De La Cruz, que não viajou para enfrentar a Chapecoense, né? Ele tem um trabalho especial feito, não joga em grama sintética, então por isso ele não foi. O zagueiro deve começar no banco e o meia uruguaio disputa a posição com o Lohan por uma vaga no time. Mas eu não sei não, acho que pelo momento do Lohan, o Lohan vai começar, hein? Por outro lado, Plata está fora com uma tendinite no joelho direito. A tendência é que Alexandro volte a ser titular na lateral esquerda. Então o provável Flamengo, Rossi,
Tem uma dúvida aqui na lateral direita, Royal e Varela. O Royal cresceu muito de produção. Vitão ou Danilo? Vitão cresceu muito na intertemporada. Uma boa sequência de jogos. É possível que o Vitão comece. Léo Pereira e Alexandre. Aí o meio campo, Pulgar, Jorginho e Samuel Lino. Lohan deve ser titular aí. E é uma grande chance para o Lohan. O Lohan vem ganhando oportunidades, vem correspondendo, fez gol contra a Chapecoense, foi bem na intertemporada. O Leonardo Jardim está recuperando esse jogador, está prestando esse serviço ao Flamengo. Então o Lohan tem chance de começar. Bruno Henrique e Pedro. É um timaço, hein, gente? É um timaço do Flamengo, né? Aí aqui, ó, desfalques. Carrascal continua suspenso. Ainda tem mais um jogo para cumprir de suspensão. Luiz Araújo, lesão no joelho esquerdo. Paquetá na coxa esquerda. E Plata com tendinite. É um elencaço do Flamengo, né, cara? Que elenco tem o Flamengo? Imagina a hora que esses caras todos estiverem à disposição aí. Carrascal, Luiz Araújo, Paquetá, Plata, né? Fora novidades, hein? Novidades que vão aparecer em breve aí. Meu Zico do céu, que loucura. Pendurados, Bruno Henrique, De La Cruz, Cebolinha, Lucas Paquetá não joga, Luiz Araújo não joga e Samuel Lino. Portanto, esse é o provável Flamengo. Agora o São Paulo de Dorival Júnior, que tem a volta de Sabino, zagueiro titular. Alan Franco foi embora. Arboleda, né, rapaz? Tava todo enrolado, mas voltou, resolveu a vida dele lá. Deve seguir como titular do lado direito. No meio-campo, a tendência é que Dorival siga optando por um setor mais congestionado, com ao menos 3 homens e Luciano mais à frente. Bobadilha é desfalque com dores no joelho por causa ainda da participação dele na Copa do Mundo. Então, o São Paulo deve ter Rafael, Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Wendel. Pablo Maia, Danielzinho e Marcos Antônio, que o Flamengo tentou a contratação desse jogador. Ele vai meter aqui uns volantezinhos ali no meio campo, para dar uma fechada no meio do caminho. Arthur, aquele meio baixinho, que jogou no Botafogo, jogou no Palmeiras, jogou no Bragantino e tal. Luciano e Caleri. Esse é o São Paulo provável para o jogo de hoje. Lucas teve uma ruptura no tendão de Aquiles, né? Rafael Tolói, estiramento na coxa, Bobadilha, dores no joelho e Enzo Dias está com problemas pessoais. A arbitragem será de Anderson Daronco, Rafael Silva, Michael Stanislau e Rodrigo D'Alonso Ferreira. Portanto, esse é o panorama do jogo de hoje no Maracanã, beleza? A Flamengo TV vai mostrar ao vivo o pronunciamento do BAP. O jogo 18h30. A nossa live entra no ar no YouTube às 3h30. 15h30, 3 horas antes do jogo. O pronunciamento do BAP está marcado para 16h45, no auditório do Maracanã, onde acontecem as coletivas. Então, isso será mostrado ao vivo na Flamengo TV, beleza? Se não fosse algo relevante, ele poderia divulgar de outra forma, usando as redes sociais do clube, de alguma outra maneira. Mas não, ele irá falar para a imprensa, pessoalmente, hoje no auditório do Maracanã. Ou seja, é algo relevante, é algo importante. E agora, avançando nisso aí, provavelmente é algo positivo, né? Não tem aquela história de que, porra, derrota a gente não conta, a gente conta a vitória. Pois é, para anunciar algo desta forma, desta maneira, fica evidente, na minha opinião, na minha visão, que é algo positivo, é algo que vai causar impacto, né? Isso aí foi elaborado para dar uma informação através do presidente do clube, de maneira oficial. É um comunicado para a torcida e para todos que acompanham o futebol. Então, eu acredito que vai ser algo importante, né? Agora, o que pode ser, tem várias possibilidades. Pode ser algo relacionado ao Maracanã, pode ser algo relacionado a finanças, patrocínio, né? Alguma nova iniciativa do Flamengo, pode ser contratação, pode ser. Tem várias possibilidades, né? Tá chegando a hora, daqui a pouquinho. Ó, são 11h17. Estão faltando aí aproximadamente 5 horas, um pouquinho mais de 5 horas, para todo mundo saber o que o BAP vai falar. O
BAP vai falar. Tá entendendo? Ele não ia parar tudo e falar com a imprensa para dar uma notícia ruim, né? Para dar uma notícia que não seja boa para o Flamengo, boa para a torcida do Flamengo. 1h30 antes de um jogo de tamanha importância como Flamengo e São Paulo, decisivo pelo Campeonato Brasileiro, né? Porque cada jogo é uma decisão no Campeonato Brasileiro, de pontos corridos, e o Flamengo nessa perseguição ao Palmeiras. Então ele não ia parar tudo, né? Chamar a atenção para ele antes de um jogo, se não fosse algo muito positivo. Então fique tranquilo, eu tenho a impressão de que vai ser um pronunciamento que vai dar o que falar e você vai poder acompanhar ao vivo na Flamengo TV. O BAP está mexendo aí com a curiosidade da torcida do Flamengo. Por quê? O Flamengo divulgou, através de uma nota oficial, o seguinte, neste domingo, antes da partida entre Flamengo e São Paulo no Maracanã, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, fará um anúncio no auditório de imprensa do estádio. A atividade está marcada para as 4h45 da tarde e os profissionais de imprensa presentes para a cobertura da partida estão automaticamente credenciados. Eu não vou mentir para vocês, não. É óbvio que eu, curioso que sou, como jornalista, inclusive, eu busquei saber o que será, qual será o anúncio. E eu não consegui descobrir, de verdade. Não consegui mesmo. E as pessoas lá do Flamengo falaram, Vene, na boa, essa daí você não vai conseguir descobrir, você vai perder tempo se continuar tentando. E eu continuo perdendo, entre aspas, meu tempo, continuo tentando, e até a gravação desse vídeo aqui eu não consegui. Sugiro vocês me seguirem nas outras redes sociais, porque a qualquer momento eu posso descobrir o que é e divulgar. Caso contrário, estarei fazendo live 4h45 da tarde. Falar em Thiago Almada, falaremos dele agora. Por quê? Teve um movimento aí do Atlético de Madrid que eu entendo que pode ser muito benéfico ao Flamengo, porque o Atlético de Madrid anunciou a contratação de um jogador da mesma posição do Thiago Almada. É o sul-coreano Lee Kang-in, que estava lá no PSG da França, e o Atlético de Madrid pagou mais de 35 milhões de euros para a contratação desse jogador. Para a mesma posição do Thiago Almada já estava sem ter muitas oportunidades no time titular na última temporada. Agora, provavelmente menos ainda. Então é mais um indício aí que o Atlético de Madrid topa sim vender o Thiago Almada e que o Thiago Almada vai querer também sair do Atlético de Madrid. Outro movimento que agitou a torcida do Flamengo, o Thiago Almada, em um history no Instagram, ele desejou, ele postou uma mensagem de despedida do Otamendi, que anunciou a aposentadoria da seleção argentina e acabou de ser contratado pelo River Plate. E ele botou, obrigado por cada risada, cada mate e cada ensinamento. Fico apenas com palavras de gratidão e a honra de ter compartilhado cada treino, jogo, resenha e viagem juntos. Te amo muito, vamos sentir sua falta. Assim, interpretação minha, tá? Se o Thiago Almada, de fato, tivesse indo para o River Plate, eu acho que ele não postaria essa mensagem para o Otamendi. Por quê? Porque ele vai ter no dia a dia, ele teria no dia a dia o Otamendi ali como parceiro. Eu entendo que a despedida foi da seleção argentina, mas, cara, eu me coloco no lugar de Thiago Almada. Opa, se eu for jogar no mesmo time que o cara, eu não vou postar essa mensagem. Pelo menos eu interpreto dessa maneira. Isso quer dizer que o Flamengo vai contratar? Óbvio que não, mas é apenas um movimento que eu interpreto dessa maneira. O que eu sei, as conversas estão em andamento com o empresário do atleta e o Thiago Almada está de férias na Argentina, foi até lugar sagrado lá na Argentina para agradecer. Enfim, um bom momento dele, ele estava lá acompanhado de familiares e amigos. Então o Flamengo continua tentando a contratação do Thiago Almada e espero que consiga, porque é um baita reforço, joga muita bola o Thiago Almada. Rafael Leão, jogador da seleção portuguesa, dizendo que jogaria no Flamengo. Ele jogaria não, tem desejo de jogar no Flamengo. Alô, Boto! E aí, vai atrás dele? Ele deu uma entrevista ao Podpah, se não me engano. É isso mesmo, acho que foi o Podpah falando. Isso, foi Podpah, isso mesmo. Ele tá treinando lá no Corinthians durante o período de férias. Inclusive ontem no jogo do Santos na Vila ele estava lá. E ele falou, um dia sim, talvez, porque me identifico muito com a cultura,
com as pessoas com o tempo. Não em São Paulo, que é frio. E no Rio de Janeiro só tem um clube que gostaria de jogar. Aí ele, pra ESPN, ele falou, é o Flamengo, normal. Eu tenho uma admiração no sentido de Flamengo tem um nome muito grande mesmo lá na Europa. Passaram grandes jogadores, também tem uma história muito grande. Acho também há uma influência na televisão, sempre ouvi falar do Flamengo. Inclusive eles estiveram agora em Portugal, lá no Algarve, e sentiu-se a presença de muitos brasileiros que são torcedores do Flamengo. Então é um clube que tem muita influência, que tem um carinho, uma admiração, por assim dizer. Bom, eu não sei vocês, mas eu toparia o Rafael Leão no Flamengo. Ele tem 27 anos. Tudo bem que não vive o seu melhor momento, ele atualmente é do Milan, longe de viver o seu melhor momento no futebol europeu e também com a seleção portuguesa, mas eu aceitaria, Rafael Leão, por que não? Vem, eu toparia. Ó, para finalizar nosso vídeo, galera, provável time do Flamengo para pegar o São Paulo. Antes, o provável São Paulo. Lembrando que São Paulo é comandado por Dorival Júnior. Rafael, Lucas Jamon, Arboleda. Isso é inacreditável, cara. Não é possível, cara. Meu Deus do céu, a Arboleda fez o que fez. Ai, só rindo mesmo, cara. Eu acho que a torcida do Flamengo jamais permitiria isso, tá? Mas tudo bem. Rafael, Lucas Jamon, Arboleda, Sabino e Wendel, Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio. Arthur, Luciano e Caleri. Pô, esse Marcos Antônio, pô, queria muito no Flamengo. E o provável Flamengo tem. Vamos lá. Rossi, Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Eric Pulgar, Samuel Lino, Lohan, Bruno Henrique e Pedro. Desfalques, Carrascal, Luiz Araújo, Paquetá e Plata, tendinite. Pendurados, Bruno Henrique, De La Cruz, Everton Cebolinha, Lucas Paquetá, Luiz Araújo e Samuel Lino. Olha, posso ser muito sincero, esse aqui é o provável time do Flamengo, mas eu não duvido nada ele começar com a Arrascaeta, tá? E aí bota, enfim... Vamos ver no lugar de quem. Mas eu começaria com a Arrascaeta. Já ganhou minutos contra a Chape, começa com ele. E se precisar, faz a substituição durante o jogo. Pelo menos assim eu faria. E vocês? O que vocês fariam? É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Agora vamos de palpite. Quero ver quem vai acertar o palpite dessa partida entre Flamengo e São Paulo. Eu já deixo meu palpite registrado aqui, hein? Pra mim vai dar Flamengo 2, São Paulo 0. O Mengão vence essa partida e vamos torcer por um tropeço do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Assim o Flamengo já começa a encostar na liderança do Brasileirão, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal e fica ligado que vamos trazer para você todas as informações do Flamengo, o pós-jogo do Mengão aqui no nosso canal, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.